aguardamos o retorno do Senhor. Aguardamos ansiosamente o dia em que o Senhor Jesus vai rasgar os céus. Não há barreiras que Ele não possa quebrar. Não há doença que Ele possa curar. Não há família que Ele não possa restaurar. Não há pessoas que o Espírito Santo não vá lá e mude um coração de pedra por um coração quebrantado. Que Ele comece a escrever uma outra história de prosperidade, de paciência, de amor, de esperança, de paz, de coragem, de fé, de bondade, de alegria, de unção, de renovação, de mansidão, de gratidão, de cura, de fidelidade ao Senhor. Aleluia! Amém, queridos? Glória a Deus. Como é que prega depois de uma encenação dessa? Acho que era só orar. Pastor Wilson, muito meu amigo, ele perguntou assim: você vai pregar para os vivos ou para os mortos? Vai pregar para quem foi ou para quem ficou? Ficou estreito o negócio para o meu lado. Privilégio estar aqui mais uma vez. Louvo a Deus pela aliança, o carinho. Pastor Wilson dispensa qualquer tipo de comentário. Vou vir aqui 200 vezes e as 200 vezes eu vou falar a mesma coisa. Projeto Vida tem muita gratidão pelo pastor de vocês. E quando nós começamos o nosso ministério em Volta Redonda, foi a igreja de vocês que foi a primeira a emprestar um som para nós, que nós nem som tínhamos para a gente fazer um evento. E foi o som dessa igreja que começou literalmente o nosso ministério em Volta Redonda. Então a nossa gratidão é eterna. Se eu voltar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 5, você vai me ouvir falar isso de novo, porque nós jamais vamos esquecer isso. Quando eu falo com o apóstolo, para quem não sabe é meu irmão, quando eu falo com ele que eu venho aqui, ele fala: não esquece, agradece o pastor mais uma vez, porque isso será eterno no nosso coração. Então, a nossa gratidão. Eu quero fazer uma pergunta para você dentro desse tema, não fugindo do contexto, que eu tenho certeza que sábado vocês devem ter entrado e percebido, ontem com certeza, e hoje eu quero fugir um pouco do contexto, mas colocando você dentro dele. E eu não combinei nada com o teatro, não sabia de absolutamente nada. Adamo, que é o culpado de eu estar aqui abaixo da autoridade do pastor, e deve estar bom, né? Porque ele tem me chamado, então, glória a Deus. E nem combinei com o Júnior também, e o Ricardo, que a gente tem um certo acesso. Mas se você morresse, você está aí? Valeria a pena te ressuscitar? Eu não combinei nada com o teatro. Se você morresse, valeria a pena alguém chegar, colocar a mão sobre o teu corpo morto e orar àquele que tudo pode e pedir a ressurreição da sua vida? Pastor, como assim? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque se nós perdermos a ação, a atitude, a percepção, a concepção daquilo que carregamos como servos do Senhor, que nós sempre temos que estar preparados para morrer. E eu quero te dar uma notícia que talvez você não vai gostar. Você vai morrer. Ué, só um ou dois que deu amém? Fala com o teu irmão aí, você vai morrer. Tem gente que fala até com voz baixinha, você vai morrer. Não, olha aqui para mim, querido. Você vai morrer. Numa linguagem bem caseira, ninguém fica para semente. E a morte é um negócio tão absurdo, e não estou aqui para dar cajadada em ninguém, mas essa carapuça se via botou, que a gente às vezes vive, anda, a nossa conduta, a nossa estrutura, parece que nós somos o dono da vida, o dono da verdade. Nós queremos impor sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre as estruturas, sobre a igreja, sobre o governo, sobre as pessoas principalmente, para não dizer parentes, amigos, aquilo que nós achamos que sabemos.
aquilo que nós achamos que somos. Eu não vim aqui pregar algo fatalista, mas infelizmente eu tenho que tocar num assunto. Aqueles que vão, o peso de conselho, o peso de legado, o peso de caráter, o peso de aliança, de honra, o peso de decisão, o peso de postura, só fica para aqueles com quem conviveu. É muito raro alguém externo externar alguma coisa a respeito daquele que se foi, porque num abrir e fechar de olhos, tudo acaba, tudo se esquece, tudo se apaga. Quando o Adamo me convidou, e eu fiquei literalmente matutando na minha cabeça como trazer uma palavra, eu não quero que você me entenda mal. Eu tenho certeza que, até pelo teatro que foi apresentado aqui, eu poderia pegar o microfone e orar e ir embora, irmãos. De coração. Nós somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. A nossa rota é o céu. Nossa caminhada é o céu. Se a gente perde esse foco, a gente só é mais um componente na terra que só vive dentro de uma estrutura diferente do mundo. Se a gente perder isso, não tem sentido nem a igreja de Cristo sobre a nossa vida. E até dentro desse contexto, eu posso dizer que nós nem precisamos da igreja, porque a igreja ela é feita para nós termos comunhão com os irmãos. Agora, a vida com Deus, a caminhada com Deus, a rota do céu, a busca da nossa vida, o nosso coração, a nossa mente direcionada ao Senhor, ela é pessoal. Porque a palavra diz que até aqueles que, porventura, vão dizer Senhor, Senhor, podem ficar. Eu estou pregando aqui, e pela misericórdia do Senhor eu falo, Jesus pode voltar e você ir e eu ficar. Está amarrado, em nome de Jesus. Porque eu poderia falar assim, você ficar e eu soberbo. Mas eu coloquei, porque ninguém pode medir isso. A gente tem medição de santidade, tem um aparelho ali na porta que você, quando entra no templo, você mede para ver se você pode entrar ou não, se você pode ficar ou não. Não tem. Eu não quero trazer interrogações, mas eu preciso fazer você pensar, porque às vezes nós somos muito soberbos, irmãos. Nós achamos que já somos salvos, estamos garantidos. Quem te disse? Ninguém sabe. Porque aquilo que parece ser top, joia, poderoso, de repente é o maior problema que nós carregamos. Trazendo por uma comparação um pouco caseira, às vezes nós temos pessoas na igreja que você não sabe nem o tom da voz dela, você nem a conhece, mas ela está no meio do arraial. Aí de repente Jesus vem, essa pessoa vai e a gente fica. São leituras que eu estou colocando para você pensar, porque a gente julga demais, a gente avalia demais, e até dentro da brincadeira que o pastor Wilson fez comigo e tem liberdade de fazer quantas vezes quiser, eu quero fazer um paralelo hoje da ressurreição da terra e da ressurreição do céu, do que é essa encenação que o presbítero fez aqui, que eu vou dizer para você. Eu vi ele descendo, porque ele não combinou com o pessoal da luz, ele veio de camisa branca, a gente viu ele descer, mas eu não vi que ele tinha deixado o blazer dele aqui. Quando eu olhei para o púlpito, que eu vi a blusa, eu falei, entendi. Porque até então, desculpa a minha ignorância, eu falei, eu tinha que ver, eu não estava entendendo. Quando eu vi a blusa, não precisou nem da irmãzinha chegar aqui na frente, meu Deus, fiquei. Porque eu pensei, fiquei também. E vai ser assim, irmãos. É porque a gente espiritualiza tanto, coloca um negócio tão surreal, e vai ser assim. Que a gente, vou denunciar alguns aí, né?
quando a gente escutava lá há 30 anos atrás, os cantores que colocavam as músicas no passado, literalmente, as músicas eram sobre o arrebatamento. A gente não cantava outra coisa, porque a gente achava que ia ser amanhã, no dia seguinte, e vivia dentro do contexto da palavra: viva o hoje como se Cristo voltasse amanhã. Porque se a gente perder isso, a gente perde a essência daquilo que nós carregamos. Quando a gente lê em 1 Coríntios 15, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Fala assim: eu serei transformado. Aí vem assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. A nossa consciência natural, física, se nós não tivermos a ciência espiritual que nós seremos imortais, nós poderemos pensar que nós podemos viver a nossa imortalidade em vida. Só que para ser um imortal diante de Deus, nós precisamos morrer. E o morrer físico, que eu brinquei falando sério contigo, que você vai morrer, nós vamos morrer um dia. Mas essa imortalidade, ela só vai acontecer se eu de fato morrer antes da minha morte física. E tem muita gente querendo a imortalidade espiritual, tendo uma vida ainda imortal na terra, como se fosse dono da vida, dono da verdade, dono da estrutura. Eu falo assim porque o apóstolo Paulo, na sua ousadia, na sua capacidade de interação com a estrutura falada, toda a Bíblia, ninguém escreveu tanto sobre a ressurreição do corpo como Paulo. Aquele a quem o Senhor, depois de ressuscitado, apareceu por último. O texto mais longo, mais explícito, mais encorajador e mais entusiasta sobre a ressurreição de Cristo dos mortos é da palavra de Paulo. Paulo, ele entendeu sobre a ressurreição do homem, a ressurreição humana, a ressurreição espiritual, porque ele quis entender a ressurreição do Cristo. E muitos ainda vivem a morte imortal porque não creem na morte do Cristo ressurreto. Como que eu vou crer na ressurreição de Cristo se eu não acredito na morte dele? Se Cristo precisou morrer para ressurgir, por que nós não podemos também matar a nossa carne para deixar ele lá na frente ressuscitar a gente? O poder, o processo, a magnitude da ressurreição só vai acontecer para os mortos. Pastor, eu sei, os mortos físicos, então o senhor disse que eu vou morrer, e é essa ressurreição que eu quero. Só que para ressurgir, ressuscitar lá na frente, lá no futuro, lá depois da morte, eu tenho que viver em vida, morto. Vocês estão aí? Pastor, não entendi não. Tem muita coisa viva do mundo dentro de você. Tem muita coisa viva dentro de você que não pertence a Deus. Tem muita coisa viva, para não ficar chato para você, dentro de nós, que pode interromper a nossa ressurreição lá na frente. Nós só vamos experimentar a ressurreição de Cristo, em Cristo, do poder de Cristo, se a gente em vida conseguir matar aquilo que não agrada ao Senhor. Eu falo assim porque Paulo, nessa estrutura de poder expressar isso, me permita aqui, as coisas mais bonitas, como Paulo prega no capítulo 13 de 1 Coríntios sobre o amor. Ele fala sobre fé no capítulo 11. Ele fala sobre fé em Hebreus, ele fala sobre as estruturas do amor no capítulo 13, mas nada supera o que o apóstolo escreveu sobre a ressurreição do corpo de Cristo no capítulo 15, e que é o tema desse congresso.
capítulo 15, verso 52. Trazendo um processo de comparação, sem nenhuma aqui pretensão de tomar o tempo, mas para trazer um entendimento. Paulo, lá no Novo Testamento, ele resgata uma palavra do Antigo Testamento, quando Oséias, na sua ousadia profética, ele liberou um ato sobre a terra, que viria alguém que ia trazer, plantar a ressurreição sobre a terra. E Paulo, quando ele enfatiza isso, ele traz um contexto como se ele se mostrando, demonstrando para aqueles que estavam na terra buscando a Cristo, ele era um ex-torturador de crente, que ele precisou matar o torturador para passar a ser alguém que era torturado, porque ele entendeu que morrer, matar a carne, era o início de algo suficiente para ele entender que na frente ele poderia ressuscitar. Aí eu te pergunto, se você morresse, valeria a pena te ressuscitar? Porque o processo dessa pergunta é a questão da morte física, e numa linguagem bem direta, e você ressuscitar e levantar do caixão e voltar à vida, que já seria um furdunço total, já seria surreal, porque a gente prega sobre isso. Eu confesso aqui, está sendo até filmado, meu Deus do céu, depois tira um pouquinho. Eu já tive vontade em alguns velórios de botar a mão no defunto e orar, vontade, mas não tive coragem, mas já me deu vontade. Você está comigo? E se a gente ora e ressuscita? E se a gente ora e Deus se engraça com a gente e faz o mistério? Já parou para pensar? Porque a gente lê essas coisas na Bíblia, a gente acha poderoso. Mas e a Vera, meu irmão? Pastor, mas não foi? Foi, claro que foi. Mas e se acontecesse com a gente? Como é que seria voltar o morto para casa? Você já parou para pensar isso? Valeria a pena a gente ser ressuscitado? Pastor, calma aí. O corpo ressurreto será semelhante ao de Jesus. Pastor, você está falando da ressurreição na terra. Sim, mas eu estou pregando sobre a ressurreição do céu também. Ser ressuscitado fisicamente, eu volto a ser o que eu era. Você está comigo? Agora, eu ser ressuscitado para o céu, eu vou ter o corpo parecido com o do meu mestre. Eu vou ter a magnitude dele. Eu vou viver debaixo da glória dele. Eu serei glorificado junto a... Meu Deus, irmãos. A gente já fica assim, na ressurreição física. Quando eu coloco dessa forma, querido, a ressurreição do corpo no final dos tempos não será a ressurreição do corpo anterior, como aconteceu com o filho da viúva de Serepta. Esse está no capítulo no livro de 1 Reis, no verso 17 ao 24. Como o filho da Sunamita, que está em 2 Reis, capítulo 4, verso 32 a 35. Como o filho da viúva de Naum, que eu vou até gastar um pouco de tempo, nesse texto, nessa palavra, que está em Lucas 7, de 11 a 17. Como a filha de Jairo, que eu duvido que a gente passe um ano num culto de domingo se a gente não prega sobre esse texto pelo menos umas 2, 3 vezes ao ano. E a gente viaja e prega e traz entendimento e traz peso de morte para algumas coisas e traz peso de ressurreição para muitas coisas. Faz a gente tirar do calabouço muitas coisas que estão mortas, mas ao mesmo tempo traz a vivacidade do Espírito sobre muitas coisas que nós queremos matar e não conseguimos matar, e só pelo poder genuíno de Cristo sobre a nossa vida que nós teremos a capacidade de viver essa verdade. Lázaro, no livro de João, de 11 a 38, capítulo 11, 38 a 44, com Dorcas, em Atos 9, 36 a 42. O que eu quero dizer, querido? Não será um mero prolongamento ou repetição da vida terrena.
Foram poderosos esses atos, tanto que a gente prega sobre eles. Foram poderosos essas ações de Cristo, tanto que a gente prega e com maestria sobre esses temas. Mas eu quero te explicar uma coisa: será algo absolutamente novo, que dentro de um contexto estrutural, espiritual, religioso, eclesiástico, igrejado, seja o nome que você quiser dar, nunca ninguém experimentou. E o dia que experimentar, será uma única vez. Aí a gente entende o desespero da pessoa que fez o teatro aqui. Isso será real. E numa linguagem aqui bem direta, e eu sei que você já analisou isso, mas me permita aqui a ousadia de ponderar algumas coisas. Está um avião, 200, 300, 400, 600 passageiros. E de repente o piloto é de Cristo. Já parou para pensar? O avião vai ficar desgovernado. Como o presbítero deve ter, um dia que apresentaram o teatro, ele falou assim: não, eu que quero fazer essa parte. Que é o único que ficou vivo. Porque não serão todos, querido. Não serão todos. Fala com o teu irmão assim: está ouvindo aí? Porque eu tenho certeza, numa linguagem aqui bem caseira, Adamo e Ricardo que me ajude, porque falando pela convivência, amizade, me permita aqui uma fala. Abaixa a bola, meu irmão. Seja mais humilde. Seja mais servo. Seja mais irmão. Seja mais consolador. Seja mais paciente. Seja mais apaciguador. Seja mais agregador. Seja aquele que agasalha, que protege, que consola. Seja aquele que aconselha. Não seja rude, não seja duro, não seja pesado, não seja ridículo como crente. Porque às vezes a gente entra no conhecimento e na vivacidade, na autoridade daquilo que Deus nos dá. Me permita aqui uma fala, irmãos, eu estou muito em casa aqui. Eu me preocupo muito quando eu escuto pessoas: eu estudo a Bíblia, eu já estudei de Gênesis, Apocalipse, eu já li, e fiz, e acontece, eu fiz teologia, e onde tem algum curso eu estou fazendo. E o indivíduo é pesado de língua, é duro no conselho, parece que não carrega amor, não carrega paz, não carrega paciência, porque eu entendo que quanto mais eu como da Bíblia, quanto mais eu abro a Bíblia, mais a Bíblia vai me abrir. Quanto mais eu me alimento da palavra, mais temor, mais tremor, mais amor, mais conselho, mais agregação de valores espirituais eu vou ter. E nós estamos vivendo uma época que parece que inverteu os valores. Você está aí, filho? Por que eu coloco dessa forma? Esse mesmo capítulo, quando você continua lendo, que fala de um abrir, um abrir e fechar de olhos, também fala que tragada foi a morte pela vitória. Como que a gente vai ter esse nível de autoridade, esse abrir e fechar? Irmãos, porque eu não vou pedir para você fazer isso, porque você vai achar que eu estou abusando da autoridade, mas eu posso pagar um mico daqui. Você está conseguindo me ver? É isso aqui, irmãos, acabou. Tem coragem de fazer aí? 1, 2, 3, vai. Tem gente que não tem nem coragem, vai, sei lá se eu vou. Mas vai ser assim, irmãos. A gente está aqui, daqui a pouquinho vai dar obra, a gente tem que ir embora. Aí você olha para um lado, e o Senhor tem misericórdia, a gente está aqui, aqueles que deixou alguém em casa. Aí você chega em casa e esse alguém que está em casa não está mais. Aí você começa a procurar ali, procurar aqui, só que daqui a pouquinho você escuta que há 2, 3 casas na frente também sumiu.
na outra rua também. Aí começa o alvoroço e fiquei. Num momento. E eu estou pregando para crente, que sabe o que eu estou falando. Fale assim comigo. O negócio é mais sério do que eu pensava. Fala aí, fala. Fala de novo. Tem gente que não consegue nem falar, né? Deve estar com raiva de mim, meu Deus do céu. Mas eu fico bem. Pastor, mas o senhor está dizendo isso por quê? Então vamos lá. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, diz a palavra assim: então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Dá um aplauso ao Senhor, vai. Dá um aplauso ao Senhor. Aí isso me dá autoridade, pegando o texto, não para pretexto, mas o texto com contexto. A morte simboliza o fim, mas Jesus significa o começo. O detalhe é que nós, quando nos convertemos, nós começamos um processo de matar tudo aquilo que lá atrás desagradava ao nosso Senhor. E parece que algumas pessoas, depois de um certo tempo, querem resgatar as coisas do passado e viver com cara de crente, mas com a vida mais viva para coisas que não agradam ao Senhor, do que de fato viver uma vida matando aquilo que desagrada ao Senhor. Aí eu volto ao início: vivo, mas morto. Porque quanto mais morto para aquilo que desagrada ao Senhor, eu vou ter o privilégio de estar vivo para morrer lá na frente e ser ressuscitado. Agora, se eu viver a vida viva, eu não vou passar pelo processo da ressurreição. Aí eu vou morrer mesmo. Você está aí, meu irmão? É simples a conversa, mas é sério o negócio. Eu creio que um tema como esse, para um congresso, que o Senhor que vocês me permitam um pouco da minha ousadia. A gente tem que falar mais sobre isso, pregar mais sobre isso, ministrar mais sobre isso, ensinar mais sobre isso, mexer com a igreja, com as células, com as estruturas, com as famílias a respeito disso. Por quê, pastor? Até em respeito aos mais vividos aqui, experimentados, melhor dizendo, a gente falava mais sobre isso, a gente pregava muito sobre isso. Eu me converti com palavras nesse nível, que eu vou falar uma coisa que vai até dar debate. Tem pessoas que se converteram até por medo, primeiro, depois que o processo da conversão aconteceu mesmo. Hoje, parece que virou só algo fashion, que não tem o peso do que representa morrer para a vida, para de fato entender o que é experimentar a ressurreição do Senhor no futuro. Quando Lucas, no capítulo 12, verso 20, diz: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? São essas palavras que a gente ouvia no passado, que a gente pregava no passado. Quando eu disse a você a respeito do texto de Serepta, Lucas no capítulo 7, no verso 11 até o 17, só para contextualizar aqui. E aconteceu pouco depois, Lucas 7, 11. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim,
E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Olha o verso 15, irmãos, capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O texto é poderoso, não é? Agora entra nele. Seja mais um na multidão. Seja mais um vendo o caixão. Seja mais um vendo Jesus só tocar. Mas seja também mais um debaixo de temor, glorificando ao Todo-Poderoso. Por quê, pastor? Porque corremos o risco hoje de ver milagres e a gente nem sentir mais nada. Porque parece que nós somos tomados por um esfriamento, não de febre, mas de um contexto que parece que a gente já sabe de tudo. Eu não duvido de nada do que Deus pode fazer. Amém, eu também não, Kim. Mas a gente precisa materializar isso com mais veemência, com mais verdade, com mais caráter de Cristo, com mais posicionamento. Me permita, estou muito em casa, não é só cara de crente que vai trazer peso de glória de Deus sobre a terra. É atitude de crente, postura de crente, verdade de crente, verdade de Deus. Sabe por que eu falo assim, querido? Por que Jesus, para não ficar ruim, nos ressuscitaria? Eu não vou colocar aqui oportunidades para você, mas se eu te perguntasse assim, me dê somente um motivo. O que você argumentaria para Jesus te ressuscitar? Sempre quando olhamos esse texto da viúva de Naim, pensamos na ótica da mãe, mas não pensamos que Jesus estava dando uma oportunidade a um jovem. E esse jovem que, além de cuidar de sua mãe, poderia se realizar na vida. Sabe o que me dá autoridade aqui, querido? E me permita, estou numa igreja também caseira, uma igreja familiar, uma igreja que transita dentro desse contexto de mesa. Não permita você, jovem, não permita você, no processo inicial da vida, que você se perca no contexto de olhar para trás e honrar aqueles que te honraram, que te criaram, que te ensinaram, te aconselharam, ajustou os teus passos. Por quê, pastor? Porque eu vejo nitidamente que a igreja de Cristo que vai fazer a diferença não é só a igreja que vai pregar o Evangelho, é a igreja que vai cuidar daqueles que cuidaram dela. Vejo isso nitidamente, porque esses valores estão se perdendo, porque eles querem viver, e se querem viver, eles não estão preocupados em si. Eu não queria usar o termo sacrificar, para ficar melhor a minha fala. Eles não estão preocupados em se doar. Me fiz entender? Eles estão preocupados em viver. E me perdoe os professores de português que estão aqui, vou falar errado com tranquilidade. Eles querem viver a vida a ponto de olhar só para si, não querem cuidar de mais ninguém. Naum era uma cidade de ressurreição. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu fiquei pensando assim, meu Deus,
Se Deus fizesse de Volta Redonda uma cidade de ressurreição, se Deus fizesse de Resende uma cidade de ressurreição, se Deus fizesse, Ricardo, de Barra Mansa uma cidade de ressurreição, irmãos, me permita aqui, ia ficar mais fácil pregar o Evangelho. Porque um morto ressurgiu. Essa cidade estava entrando em um processo de entendimento que, se havia milagre, se tinha milagre, como foi da mulher sunamita, que nas proximidades haviam cavernas que eram usadas como sepulcro, e conta alguns historiadores que esses sepulcros começaram a ser visitados por aqueles que experimentaram o poder da ressurreição, e o sobrenatural de Deus começou a acontecer. Meu Deus, irmãos, meu Deus. Eu faço um paralelo aqui, é como se Deus nos desse a autoridade do pouco ou muito que nós temos e sabemos a respeito do Evangelho. Deus nos desse a autoridade para transferir o que temos, o que somos, o que fazemos para outras pessoas. Meu Pai, havia acontecido a ressurreição da filha do sunamita, uma terra que já havia experimentado o sobrenatural, um lugar que todos lembravam de uma ação divina, abrindo caminho para um novo milagre. Ei, meu amigo, eu quero dizer a você, eu e você somos um milagre, mas esse milagre não pode parar só na gente. A igreja não pode ficar estagnada, achando que somos autossuficientes, estamos prontos, preparados, só na espera. Isso é uma verdade, temos que estar prontos, temos que estar preparados, temos que ter a expectativa da espera. Isso jamais pode fugir da gente. Mas nós não podemos ficar estagnados, irmãos. Fale assim comigo e me perdoe o abuso de autoridade. Fala assim: eu preciso pregar mais a respeito do Evangelho. E precisamos, irmãos. Eu não estou aqui abusando da autoridade, dizendo que eu estou falando para mim. Eu preciso pregar mais o Evangelho. Aquele que tem o chamado evangelístico ou dom evangelista, tudo para ele, ele vê um teatro como esse, ele já quer levar para a rua. Ele escuta uma palavra como essa, ele já quer pregar na praça. Aquele que tem a veia evangelística, no contexto de hoje, ele tem várias coisas no celular que ele replica, porque ele quer evangelizar. Ele quer ver gente se convertendo. E com um detalhe: o evangelista que tem o dom, ele tem o dom de converter, de falar a palavra para conversão. Mas são poucos que têm, junto com o dom de evangelista, o dom de ensinar. A veia dele é resgatar, mas ele tem que entregar para alguém que tem o dom do conselho, o dom do ensino, o dom de mestre. Ou seja, numa linguagem bem direta, ele lota uma igreja, mas se deixar a igreja na mão dele, acaba em uma semana, ou até menos. Você está aí, filho? Então, mas eu não gosto de pregar. Então você tem outra tarefa. Mas eu não gosto de evangelizar. Eu tenho vergonha de estar na rua falando do Evangelho. Quando eu vejo esses crentes pregando na rua, fico com uma vergonha terrível. Então aproxima desse que está pregando, fala: se você ganhar aí, me dá o telefone, que eu vou ensinar, eu vou ministrar. É como se eu perguntasse aqui como que você se converteu. É porque alguém, ou num púlpito, ou numa adoração, ousou pregar o Evangelho, e aconteceu uma metanoia na sua mente, e você matou o homem que você vivia, e começou a ter outra vida, matando o velho homem todo dia. Um lugar especial como o que estamos aqui, onde nós já vivenciamos e já vimos pessoas sendo transformadas. Me permita, irmãos, sua casa, sua célula, casa de ressurreição. Sua célula, casa de ressurreição. Seu trabalho, casa de ressurreição. Seu vizinho, casa de ressurreição. Como que será a casa de ressurreição? Pregando o Evangelho do Cristo ressuscitado. Não só do Cristo que morreu.
Falo assim porque, da mesma forma que Jesus tocou naquele caixão, naquele esquife, Jesus quer tocar nas partes mortas da nossa vida, mas as partes mortas, que na verdade elas precisam ressuscitar para Ele, porque aquilo que nós já matamos do velho homem, da nossa carne, isso Deus não vai ressuscitar. Pelo contrário, mesmo que eu e você não venhamos a querer isso, Ele vai trazer palavra, Ele vai trazer uma célula, Ele vai trazer um louvor, Ele vai trazer na mesa de pizza, do churrasco, de um caldo, Ele vai trazer naquilo que norteia a nossa vida, na estrutura de crentes no Senhor Jesus, matar a nossa carne todos os dias. Mas hoje Ele quer tocar para ressuscitar aquilo que na nossa ignorância espiritual nós deixamos morrer. Talvez o pregar mais, o amar mais, o aconselhar mais, ser mais paciente, ser mais amoroso. Jesus quer tocar nas partes mortas da sua vida. Jesus não se preocupou com a lei de Moisés, que dizia que se alguém tocasse no defunto ficaria imundo. Ele tocou. Os religiosos devem ter ficado de cabelo em pé. A primeira a ser contaminada pela morte, o segundo é contaminar a morte com a vida. Estou fazendo esse paralelo estranho, porque, irmãos, você quer continuar vivo espiritualmente? Chame a morte para aquilo que precisa ser morto. Olha que doideira. Agora, você quer ter a vida de Cristo, você vai ter que viver uma vida que vale a pena você morrer no futuro para ser ressuscitado. Pastor, o senhor está embaralhando a minha cabeça. Eu estou não, filho. Eu sei que você está me entendendo. Eu sei que você está me ouvindo. E você está digerindo, entendendo. Eu preciso ressuscitar muita coisa. Eu preciso matar muita coisa. Mas eu preciso viver muito, entendendo que eu preciso morrer todos os dias, para eu continuar vivo, para que lá na frente eu possa morrer e valer a pena eu ser ressuscitado. Hoje o Senhor quer contagiar a área da sua vida que estão mortas com a vida dele, com a palavra dele, com a estrutura dele. Pegando esse contexto, ressuscitar um jovem é ressuscitar um sonho. Enquanto entrava Jesus com uma caravana de boas novas, saía um cortejo para um enterro. Quem seria influenciado por quem? Foi a primeira vez que Lucas chamou Jesus de Senhor, pois se tratava de enfrentar a própria morte. Jesus se tornou o nosso Senhor. Por quê? Porque Ele venceu a morte. Por isso que Ele tem autoridade de nos dar vida. Numa linguagem aqui bem de irmão, eu creio que Jesus está esperando a gente morrer. Pastor, o senhor disse, eu sei, eu vou morrer. Não, Ele está esperando a gente morrer, de fato, para as coisas que desagradam a Ele. Que aí, de fato, Ele vai começar a mostrar a vida dEle para nós. Ah, Jesus Cristo. Ah, meu Pai. O texto diz que Jesus disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Era um jovem. E veja que ele já se assentou e começou a falar. Por quê? Não vou pedir para os jovens levantar a mão, não, que eles ficam com vergonha. Porque jovem tem muito o que falar. Jovem fala para dedéu. Agora um jovem cheio de Cristo, cheio da palavra, cheio do temor, cheio da glória, ilumina. Eu
declaro sobre a sua vida essa noite. Viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas viva hoje entendendo que quanto mais você viver morrendo para a tua carne, mais você está dando abertura para lá na frente você morrer e valer a pena te ressuscitar. Porque o propósito de Cristo lá na frente, levante a tua mão, toda a igreja, por favor. Lá na frente, o maior privilégio que eu e você teremos é de saber que Jesus Cristo vai nos ressuscitar para a glória dele. Nós viveremos com ele, glorificado com ele, adorando a ele, exaltando a ele. Pode ser e vai ser num piscar de olhos, mas nós teremos uma vida morta para que a nossa vida possa morrer para Cristo. Dê um aplauso ao Senhor. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.